Bebê vegetariano come o quê? Este tema eu vou discorrer com vocês ao longo deste vídeo, né? A convite do Gustavo para o Conan. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. Gratidão a todos e todas que estão me ouvindo neste momento. Bem, o meu nome é Amaranta, eu sou médica, nutróloga, também médica integrativa e trabalho com hormônios bioidênticos. Sou vegana há vários anos e trabalho também com introdução alimentar de bebês, embora o foco maior do meu atendimento sejam realmente os adultos. Também trabalho nessa questão com as crianças, ok? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre a questão da criança vegetariana. O que será que a criança vegetariana come, o bebê vegetariano come, né? Tava na barriga bonitinho. Inclusive, o meu vídeo passado pro Conan foi sobre a gestação, né? Então agora a gente vai dar continuidade nisso e havendo oportunidade de falar de todos os ciclos de vida. Então, o que acontece, gente? O bebê tá lá na barriga bonitinho, ele nasceu, tá? E aí, vai ser amamentado durante 6 meses, né? Segundo até mesmo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, etc. Exclusivamente no peito até os 6 meses, né? Como regra geral. Isso a gente já sabe, isso é bem definido, bem batido, né? Durante esses 6 meses, o que é que a mãe vai precisar suplementar? Uma mãe vegetariana, né? Vegetariana estrita, no caso. O que ela precisa suplementar? Ela vai precisar suplementar o DHA ou consumir o óleo de linhaça. Ela vai precisar suplementar uma dose boa de cálcio, ok? Que gira entre 750 a 1000 a 1 grama. E ela vai precisar, né, fazer uma suplementação de ferro, né? Porque a gente sabe que tanto no parto normal a gente pede sangue, na cesárea essa perda ela ainda é maior. Então ela vai estar precisando repor essa questão do ferro. Se essa criança tiver nascido de parto cesáreo, a mãe vai precisar suplementar os probióticos também por conta da flora intestinal, porque ao passar pelo canal do parto, né, nós colonizamos a nossa mucosa oral pelas bactérias da mãe, né, e isso é muito importante ao longo da vida para a imunidade como um todo. Então as crianças que não têm essa oportunidade, elas devem sim suplementar probióticos orientado por profissional de saúde, tá? Porque isso passa pelo leite materno, ok? Mesmo a mãe que não suplementa, ela amamentando, né? Se ela tiver um funcionamento intestinal bom, se ela se alimentar adequadamente, certinho, ela vai conseguir passar esses probióticos pelo leite para o bebê. O leite materno entrega muito DHA. Então, se a mãe ela não estiver suplementando o DHA ou pelo menos ingerindo óleo de linhaça todos os dias, isso vai ser tirado do cérebro da mãe, que é a nossa reserva, né? O que pode levar, né, a alguns quadros aí de melancolia, tristeza ou depressão pós-parto. Então a gente evita isso garantindo esse aporte aí para a mãe, tá? Se a mãe não suplementar cálcio, esse cálcio será retirado do esqueleto da mãe. Então ela vai precisar suplementar cálcio. Até porque quando a gente tem uma atividade, né, osteoclástica maior que a osteoblástica, ou seja, quando o osso que ele está sendo destruído e jogado à circulação, ele é maior do que o osso que está sendo construído, nós tiramos do esqueleto também minerais, metais pesados, no caso, né, porque o corpo ele tem como sistema de defesa nos proteger desses metais pesados, acumulando muitos deles no esqueleto, então não é interessante. O interessante é a mãe fazer uma suplementação de cálcio. Até porque o leite materno ele vai entregar cálcio de qualquer maneira, e mesmo que ele tenha que tirar do esqueleto da mãe. Então é importante ela fazer essa suplementação, tá bom? E o que a mãe faz para ter leite, né? Qual é a dica que eu dou para ter leite? Muita água e muita paz. A amamentação no Brasil, né? Embora todas as campanhas que a gente faça de incentivo ao aleitamento materno, o aleitamento materno no Brasil, a média ela é muito baixa, né? Então é comum nós vemos mães que amamentam 1 mês, 2 meses, né? Porque para amamentar
continuamente, né, como a OMS recomenda, até os 2 anos, é preciso que haja um apoio muito grande da família, da sociedade como um todo, e nós não acabamos que nós não temos esse apoio, né? A rede de apoio às mulheres gestantes, ao parto normal humanizado e ao atendimento humanizado desse recém-nascido, ele é muito ainda no Brasil praticamente inexistente, né? Nós temos iniciativas, temos um movimento grande aí surgindo, mas muita coisa ainda precisa ser feita nesse sentido, tá? Longe de nós julgar, nos cabe apoiar essas mulheres, certo? Então, para que seja garantido esses 6 meses, né, existem uma série de dicas que a gente poderia dar. Como, por exemplo, alguns chás, alguns óleos essenciais, né? Como dica, só que eu estaria fugindo um pouco do tema da palestra, tá? Quem tiver interesse em saber mais, em entender mais coisas, pode estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, né, para receber mais conteúdo, né, como esse que você está vendo aqui, tá bom? Então, gente, essa mãe vai precisar de tranquilidade, né? Vai precisar da suplementação, mas acima de tudo ela vai precisar de tranquilidade para entregar esse leite para a criança e de beber muita água, porque ela se hidratando ela consegue ter uma produção maior de leite. Tranquilidade e água, né? É o fundamental, tá? Então o leite materno de qualquer maneira vai entregar vai entregar o cálcio, né? Ele vai ter o que a mãe vai precisar suplementar, né? Seriam essas coisas que eu falei, né? Além das vitaminas lipossolúveis D, E, K e A, né? Alguma coisa do complexo B, né? Então, nesse sentido, a mãe que amamenta que for vegetariana estrita também deve suplementar a vitamina B12. Então, até os 6 meses, a criança está garantida com esse leite materno, tá? Que é a fórmula mais perfeita que a mãe natureza desenvolveu para os bebês. E sempre procurando amamentar em livre demanda, né? Como é livre demanda? Livre demanda é respeitando a vontade do bebê. Toda vez que o bebê tiver vontade de mamar, dá o peito, tá? E esquecer relógio, esquecer regra, certo? Não tem essa de regra de relógio. Antigamente, antes dessa parte, né, desse ciclo, gravidez e puerpério, né, ele vir para os médicos tomarem conta, as coisas elas eram feitas muito livremente, muito mais livres, né? Não existia esse esquema de que o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas, que tem que acordar para mamar, isso não existia, certo? E tem algumas correntes que ainda apontam que que esse método deve ser feito como era a moda antiga, a livre demanda. Quem tiver interesse pode dar uma procurada sobre amamentação livre demanda, né? Educação com apego na internet e vocês vão ver bastante dessas coisas, tá? E aí, o bebezinho fez 6 meses, né? O que a gente vai fazer? Nem todos os modos de introdução alimentar, eles são semelhantes. Existem algumas linhas, né? Que elas divergem entre si. Eu vou falar da linha clássica dentro da medicina e da nutrição, mas existem outras linhas. Existe a alimentação de acordo com o esquema Waldorf, né? Existe a introdução alimentar de outras formas que não vem ao caso aqui. Então o bebê fez 6 meses, né? Então a gente começa como? A gente começa com frutas, né? E a gente começa com a frutinha amassadinha, né? E vai dando pro bebê. Então, gente, antes de começar a dizer o que a gente faz em cada fase, deixa eu só dizer uma coisa, repetir a pergunta do início do vídeo. Bebê vegetariano come o quê? Tudo no seu tempo, ele vai comer toda uma gama, uma riqueza alimentar. Muitas frutas, muitas verduras, muitos grãos. É toda a riqueza em uma vastidão alimentar, né? Que a gente não pode, por nem um minuto, achar que vai faltar algo para o bebê. Não vai faltar. A alimentação vegetariana estrita, como qualquer outro tipo de alimentação ou linha alimentar que a pessoa siga,
Se ela for devidamente planejada, como toda alimentação deve ser, ela vai suprir muito bem as necessidades do bebê e ele vai crescer e se desenvolver muito bem. Eu, como médica nutróloga, pego em consultório crianças lindas que raramente ficam doentes, que se desenvolvem muito bem em questão de peso, em questão de estatura, né, em questão de inteligência, em questão de imunidade. Elas se desenvolvem muito, muito bem. E em comparação com as crianças onívoras, que comem uma quantidade muito grande de leite de vaca, açúcares e coisas, e farinhas e coisas industrializadas, né? Que a gente não... A realidade das crianças vegetarianas estritas, né? É bem diferente, porque na maioria das vezes essas crianças são filhos de pais que têm essa preocupação com a alimentação e acabam fazendo da alimentação dessas crianças o mais saudável possível, baseada na simplicidade da natureza, as frutas, as verduras, os grãos, bem longe de farináceos, açúcar refinados e industrializados, ok? Quanto mais a alimentação do bebê de vocês for natural, melhor, tá certo, gente? Então o que eu queria dizer é isso. E antes de dizer com que idade o bebê deve comer isso, com que idade o bebê deve comer aquilo, qual a quantidade disso, qual a quantidade daquilo, eu gostaria de colocar para vocês que a principal regra que deve ser seguida na introdução alimentar para um bebê, né, e não só na alimentação, na introdução alimentar para o bebê como um todo, é o respeito. Né? Mas como assim respeito? Respeito às necessidades da criança. A criança sabe o quanto ela deve comer e a quantidade que ela deve comer. Muitos pais não permitem que a criança brinque com a comida, né? Falam assim, meu filho, você não pode brincar com a comida. Mas o mundo da criança é um mundo lúdico. A maneira como a criança interpreta a vida e se relaciona com as coisas, inclusive com o alimento, é brincando. Brincar para a criança é uma coisa séria e ela está coadunada, né, com a capacidade da criança de interpretar e de se relacionar com as coisas. E então a gente pode dizer muito bem que comida é um relacionamento, né? É um relacionamento. Algumas pessoas adultas, quando têm relacionamentos diferentes com a comida, né? Tem aquelas pessoas compulsivas, aquelas pessoas que não comem, isso tudo é um relacionamento. E esse relacionamento ele é construído desde o ventre da mãe. Aquilo que a mãe come, né, nas fases finais da gestação, a criança é capaz de sentir o gosto, né? Já foram feitas pesquisas e já foi visto isso. Exemplo, se uma gestante comeu algo apimentado, a criança ela pode sentir essa coisa um pouquinho mais apimentada no ventre, né? Através do fluido que é passado para essa criança pela placenta e cordão umbilical. É possível sim, aí já haver um início do desenvolvimento do paladar, meio ainda bem de um modo muito rudimentar, ainda bem no comecinho, mas há um início, né? Então veja bem que você já vai desenvolvendo o seu relacionamento com a comida desde o ventre. Então, quando a criança já tá amamentando, é uma outra forma de se relacionar com a comida, né? Muitos casos o modo como a mãe amamenta, se a mãe está amamentando correndo, nervosa, estressada, ou se a mãe está amamentando parando realmente aquele tempo, né? Para dar atenção para aquela criança com o olhar, né? Com o colo, com o afeto, muito além do leite, né? Existem trabalhos, né, da psicossomática mostrando que alguns casos de obesidade são relacionados a essa falta do sentir o amor materno, né? É claro que a mãe que está amamentando, ela está amando o seu filho, a gente não está aqui em nenhum momento para julgar, e sim apoiar, né? E esclarecer como profissional essa questão. Mas a nutrição, ela vai muito além da comida. Ela é um relacionamento, né? Então, quando essa criança chega na introdução alimentar, ela tem que continuar desenvolvendo esse relacionamento da forma mais amorosa possível. Eu sei que muitas mães surtam com isso, mas se a criança quiser brincar com a comida, ok. Para ela aquilo é sério, ela está desenvolvendo aquele relacionamento. No começo da introdução alimentar, até pelo menos 1 ano de idade, não esperem que a criança coma a quantidade X, Y, Z
tantas colheres disso, tantas colheres daquilo, nessa semana fazer isso, naquela semana fazer aquilo, no mês seguinte fazer aquilo, ser uma coisa assim muito rígida, uma regra muito rudimentar, no sentido de ser muito bruta, sem sentimento, só a regra sem o sentimento, entende, gente? Não que a gente não tenha que dar disciplina, a gente precisa sim dar disciplina, mas a disciplina tem que ter, acima de tudo, o amor. Não se preocupem tanto com os limites, né? Deixe o limite maior para cartão de crédito, para banco, né? Então, para criança, a gente educa com disciplina sim, mas também com muito amor e deixando eles brincarem com a comida, tá? Vocês vão notar que no começo da introdução alimentar, eles só estão provando a comida. Eles estão experimentando. Então, às vezes, imagina você, que aquele ser, ele nunca comeu. Ele nunca experimentou, tudo para ele é novo, é novidade. Então, no caso, ele vai experimentar uma maçã, aquele gosto da maçã vai ser assim, sabe? Imagina você comendo algo que você nunca comeu. Você viajando para um país ou uma cidade onde tem comidas exóticas e diferentes, que para aquelas pessoas é comum, mas para você é novidade. Imagina isso. Então você vai devagar, você vai provando, você vai meio, né? Até você, às vezes, gostar ou não da comida, né? Só que, e para um bebezinho que está formando o paladar, ele precisa, em média, experimentar 7, 8 vezes uma comida para a gente definir se ele gosta ou não, né? Então, às vezes, você vai mudando a apresentação. Às vezes, você dá uma comida, por exemplo, né? Uma batatinha amassada de um jeito, depois você mistura a batata com outra coisa e dá. Aí depois você faz tipo um bolinho cozido de batata. Você só muda a apresentação. Ou então apresenta de novo aquele alimento, né? Que aí a criança sim vai ter condições dela estar dizendo se gosta ou se não gosta. Lembrando que o alimento principal, até pelo menos o primeiro ano de vida, é o leite materno, tá, gente? A comida, ela só vai experimentar a comida, brincar com a comida e ela precisa tocar na comida, sentir a consistência, ela precisa trazer, né? Assim, nem que ela pegue com a mãozinha, né? Ela precisa sentir o cheiro da comida, ela precisa ela conhecer a comida, não só no sentido do gosto, mas no sentido do tato, do olfato e do relacionamento que significa isso. Um relacionamento este que será levado para toda a sua vida. Então não surte se seu filho mexer, botar a mãozinha na comida, jogar no chão, ou só provar. Não fique desesperada, né? Ou desesperado, tem pais também me ouvindo, se seu filho não comer a quantidade X, Y ou Z que você imagina que você quer, não faça chantagem, não obrigue, não coloque na boca à força, não faça isso, gente. A alimentação ela deve ser introduzida da forma mais tranquila possível, certo? Coloque uma música legal para acalmar o ambiente, evite televisão, evite celular, faça daquele momento um momento de lazer, de descontração, como se fosse um piquenique mesmo, né? Para a criança estar desfrutando aquilo ali para ela, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, até para que ela desenvolva uma relação saudável com o alimento. Nós vemos tantas pessoas com relações patológicas com o alimento, né? Eu como nutróloga que diga, né? As pessoas que têm anorexia, as pessoas que têm compulsão alimentar, as pessoas, enfim, tantos índices aí de pessoas obesas, porque tem aquela ansiedade que acaba sendo descontada na comida. Enfim, nós acabamos descontando muito dos nossos sentimentos na comida, né? Porque ela é um relacionamento. Nós temos um relacionamento com a comida, né? Não se esqueça, lembra disso. Então, tanto é que tem aquelas pessoas que quando estão muito nervosas não conseguem comer, ou aquelas que quando nervosas comem demais, ou aquelas que não conseguem comer de modo saudável. Enfim, tem tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente vê na vida adulta, não deixam de ser marcas, não deixam de ser de um relacionamento, né? Então, presta atenção em como vai ser esse relacionamento antes de pensar, meu filho tem que comer X, Y e Z, tá? E antes de te dizer mais alguma coisa, deixa eu falar que a ADA, American Dietetic Association, né, e aprova, né, a alimentação vegetariana estrita para bebês, né? Quando eu tô falando vegetariana estrita, eu tô falando o veganismo, como as pessoas conhecem no popular, crianças veganas, né? Então vamos falar assim, a alimentação baseada em plantas para bebês, tá?
Hoje em dia tá mais chique a gente falar assim, porque quando a gente fala vegetarianismo estrito, ele pode conter alimentos industrializados. E quando a gente está falando alimentação baseada em plantas, a gente está falando de uma alimentação que ela tira o que é industrializado, o que é processado, deixa só o natural mesmo. Aquilo que a mãe terra deu pra gente. Então vamos falar que uma alimentação baseada em plantas, ela é super, né, saudável, né? Ela previne no futuro de várias patologias crônicas degenerativas, não transmissíveis, no caso no caso da obesidade, da hipertensão, do diabetes, né? Tudo isso pode ser prevenido com essa alimentação baseada em plantas, certo? Ela é uma alimentação que ela é aprovada, que ela é extremamente saudável e que você, fazendo do modo correto, o seu bebê vai ser uma criança saudável, vai crescer corretamente e vai se desenvolver corretamente. Eu sei que tem muitos pais, muitos profissionais de saúde que desaprovam, que condenam os pais, mas isso, na verdade, trata-se de uma falta de atualização profissional dessas pessoas. Tanto é que nós estamos fazendo, né, materiais para esses profissionais, né, para que eles se sintam seguros em estar apoiando as pessoas que querem aderir a uma alimentação baseada em plantas, já que essa alimentação ela se mostra extremamente saudável, né? Então, a Sociedade Vegetariana Brasileira tem um documento, certo? Um manual de introdução alimentar para crianças vegetarianas estritas, tá? Então, esse material ele é muito fácil de achar na internet, esse manual, mas se você quiser, você pode ir lá no meu site, que é o www.nutrolistica.com.br, fazer o download do material, tá? Aí você aproveita e se cadastra na minha lista para estar recebendo informações de quando eu postar vídeos no YouTube, né? Se inscreva no meu canal no YouTube, eu vou sempre estar postando novidades e bastante conteúdo que tenho certeza que vai ajudar você, que tem esse ímpeto de seguir uma alimentação saudável, uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação pacífica, curativa, ok? Então vamos lá, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da partezinha mais técnica, mais rígida, né? Lembrando que as regras e essa técnica, ela não é ela não deve servir para nos oprimir, né? Ela deve servir sim como um norte, ok? A gente sempre pode flexibilizar. O apoio de um profissional é importante. Existem várias técnicas de introdução alimentar. Tem aquela antiga, onde que as pessoas que se formaram há mais tempo em medicina, nutrição indicavam, ou as nossas mães e avós mais antigamente indicavam, que era de bater no liquidificador, passar na peneira, né? Hoje em dia, até mesmo a Sociedade Brasileira de Nutrologia, né, no manual de pediatria que fez, já não recomenda mais assim. O método recomendado é o método misto, né? Onde é recomendado que a gente amasse com um garfinho uma batata para criança e faça também um pouquinho de BLW, né? O que é BLW? É um método alimentar onde a criança guia, né? Onde a criança é a guia da introdução. Como assim? A criança determina, né? Ela sabe o quanto ela consegue comer, o quanto ela não consegue comer. Ela sabe se ela gosta daquele alimento, se ela não gosta daquele alimento, se ela precisa daquele alimento, se ela não precisa daquele alimento. Tudo o que os pais precisam fazer é ficar calmos e tranquilos e terem ciência de que aquela criança está bem alimentada. Ah, mas eu tô com medo, meu filho não está comendo direito. O que eu faço? Leva no pediatra ou na nutricionista. O que vai acontecer? Ou no nutrólogo, né? Que tenha ênfase em alimentação baseada em plantas. Lá a criança vai ser pesada e medida e vai ser visto na curva do gráfico de crescimento. Se essa criança estiver com peso adequado, uma estatura adequada, um desenvolvimento adequado, fica tranquila, tá? E tranquilo, deixa fluir, deixa acontecer. A natureza sabe o que faz. Então você vai fazer, por exemplo, você começa com frutas. Que frutas você deve oferecer? Aquelas da época, aquelas da estação. Por quê? Porque geralmente essas frutas elas têm a tendência de serem mais, elas levarem menos, né, pesticidas, né, etc. Elas iam conservar melhor as vitaminas, né.
Então, do que comer uma fruta que não seja da época. Então, a tendência é comer frutas regionais e da época, a recomendação, tá? E você faz assim, de modo assim, esmagadinho, e dá pra criança provar. Ela vai provar, gente. Então, ela vai comer uma colherzinha, 2 colherzinhas, daquelas pequenininhas, assim, e deu, né? Então, daqui a pouco, né? Então, na primeira semana, você oferece uns 2 ou 3 dias um tipo de fruta, né? Por exemplo, estamos na época de manga, né? Aí você oferece manga, né? Os 3 dias seguidos. Nos próximos 3 dias você já oferece uma banana. E assim vai, a cada 2 ou 3 dias você troca de fruta, sempre dando uma amassadinha assim, tá? Ok. Aí, nas semanas seguintes, né, você vai fazendo esse mesmo esquema de frutas, tá? No final do 6º mês para o 7º mês, mais ou menos, gente, não precisa assim ter tanto rigor, né? Você vai estar fazendo a primeira papa principal, né? O que é uma papa principal? Seria aquele pratinho onde você vai colocar em uma regrinha muito simples para você acertar, né? Uma folha, uma raiz e um grão, tá? Mas aí você vai começar, como seria um exemplo de uma folha, uma raiz e um grão? Exemplo, uma couve, né? Bem refogadinha, bem cortadinha, bem pequenininha assim. Ou melhor, eu acho melhor não começar com a couve, né? Porque pode a criança tossir, enfim. Um brócolis, né? Uma raiz, no caso, uma batata, né? Sempre dando prioridade. Como raiz, nós poderíamos ter várias coisas, né? Nós poderíamos ter cenoura, beterraba, batata, mandioca, mandioquinha. Sempre dá preferência àqueles que sejam mais pesados, né? Ou seja, as batatas, a mandioca, porque ela tem mais densidade calórica, ela tem mais caloria, né? Então seria um brócolis, exemplo, uma batata e um grão. No caso, a gente pode dizer que seja uma quinoa, ou melhor, um arroz e no mínimo um grão, né? Mas é bom sempre colocar mais um. Então, um arroz e um feijão, tá? Mas a gente não vai colocar tudo isso de uma vez só. A gente vai devagar. Então, primeiro dia, né, de dar a batata. A batata é bom de começar, porque você pode amassar, assim, ela tem uma textura boa. Aí você dá, assim, uns 2, 3 dias. No terceiro dia, você já coloca ali um brócolis amassadinho, né? Você pode tentar fazer você pode deixar ele pegar com a mão, chupar um pouquinho, mas você vai ter que prestar muita atenção, ficar do lado, nunca deixar a criança comer sozinha, porque ela pode se engasgar, tá? E você também tem que se informar o que você fazer se por acaso a criança se engasgar. Pergunta isso pro teu pediatra, tá bom? Então você vai, pra você poder fazer isso, a criança tem que estar sentando sozinha e ter o reflexo da tosse. E observar, sentar na frente e observar a criança. Jamais deixar a criança sozinha nessa fase, porque ela pode se engasgar e você não vê, tá? Você tem que ficar do lado, tá? Então, e sem pressa, sem cobrar que a criança seja rápida nisso. Aí, no caso, você vai pegar o brócolis, né, e amassar o brócolis. Aí, 2, 3 dias, já tá na batata, no brócolis. Passa mais 2, 3 dias, você bota o arroz. Aí vai ficar a batata, o brócolis e o arroz. Passa mais 2 ou 3 dias, batata, brócolis, arroz, feijão. Entendeu? Aí você vai ter formado a papa principal. Então, com mais ou menos 7, 8 meses, a criança tá com uma papa de frutas, né, de manhã, ao meio-dia uma papa principal. Passa mais um mês, ela vai ter que estar com uma papa à noite. Seria como se fosse mais ou menos uma espécie de café da manhã, almoço e janta. 3 refeições para a criança que mama no peito. E se a criança não mama no peito, faz fórmula 5, tá bom? Tem que dar água nos intervalos, tem que sempre colocar um pouquinho de olhinho de linhaça, né, 5 ml, ou meia colherzinha, ou uma colherzinha daquelas de cafezinho assim. Não usar sal, não usar tempero químico, o ser o mais natural possível. E, gente, e esquecer a história de que a criança vai sentar e vai comer com um adulto. Senta e tá focado na comida, ela não vai fazer isso. Pra criança aquilo ali é brinquedo, não é comida. Quer dizer, pra criança comida é brinquedo. Então deixa ela
experimentar, fazer, mesmo que se ela só olhar para a comida, só sentir o cheiro, tocar, ela já sentiu a textura, entendeu? Ela já desenvolveu o tato, né? Ela já desenvolveu o olfato e assim vai. Ela vai desenvolvendo um relacionamento aos poucos, devagar. Após, né, cada uma dessas ofertas, você dá o peito, tá? Você completa com o peito. Após o almoço, né, que não precisa ser rígido, o horário, pode ser no horário que a família está reunida, né, nesse comecinho, você dá um pouquinho de algo para fixar o ferro, que pode ser uma vitamina C através de um pouquinho de suco de laranja, mas o ideal seria uma fruta mesmo, um pedacinho de uma fruta para ela, um pedaço de modo que ela não se engasgue, né? Tem que estar sempre observando isso e indo bem devagar. Se você for mãe de primeira viagem, que você tiver muita dificuldade nisso, assim, não tiver nenhuma experiência, eu aconselho que você realmente procure ou um médico nutrólogo que tenha experiência em alimentação baseada em plantas, ou um pediatra que não te critique, que te acolha, ou um nutricionista que tenha entendimento nisso e que também te acolha, tá? É importante o acolhimento e deixar as coisas fluírem de um modo bastante natural. Então, se a criança estiver comendo, ela vai ter que tomar água nos intervalos, né? A questão do sal eu já falei, muito pouquinho. Não cozinhar a comida da criança com óleo. Aí você pode fazer o seguinte, você pode por cima, assim, colocar um fiozinho de azeite, só para dar um gostinho. Um fiozinho e um pouquinho, assim, de óleo de linhaça. O óleo de linhaça você pode botar numa colherzinha e dar para a criança um pouquinho. Se a criança, assim que a criança começar, durante a amamentação a mãe está suplementando a B12, né? Durante a criança está mamando, quem está suplementando a B12 é a criança. Então nós temos que dar B12 para a criança e fazer aquelas suplementações normais, que são comuns a todas as crianças, independente do estilo alimentar, que são a suplementação de ferro, né? Que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que todas as crianças, independente da alimentação que sigam, façam suplementação de ferro, né? Também há a recomendação de fazer a vitamina A e a vitamina D. Essas recomendações seguem. O que entra? Entra a B12 e o DHA, certo? Que seria a forma ativa do ômega 3, que você também pode conseguir através do óleo de linhaça, tá? Então, sempre tá prestando muita atenção no teu filho. Se teu filho tá crescendo bem, com peso bom, você olha para ele, tá feliz, tá se desenvolvendo bem, fica em paz, certo? As regras, elas existem para nos dar uma margem de segurança, mas não para nos torturar, tá certo? Porque uma mãe torturada, ela vai estar sofrendo, né? E essa angústia, né? Ela reverbera na criança, né? Até os 7 anos, a mãe e a criança, elas têm uma ligação muito grande, né? Então, que vai muito além do físico, certo, gente? Então, é importante estar bem, importante estar tranquila, é importante fazer isso da forma mais saudável e mais tranquila possível. Tá, perguntas, que eu acho que são as principais perguntas. E meu filho, pergunta número 1, não consegui amamentar, tenho que dar leite de vaca? Não, existe fórmula infantil à base de soja e à base de arroz, fórmulas infantis, tá? Que são diferentes do leite, tá? Porque às vezes alguns pediatras ou profissionais nesse sentido não conhecem e acham que você vai comprar no supermercado qualquer leite de soja, qualquer leite de arroz. Não é esse, gente, não é esse. Eu tô falando de uma fórmula infantil balanceada, produzida, tão boa quanto os NANs da vida. É igual, é a mesma coisa, só que ela é de leite vegetal, totalmente enriquecida com tudo o que precisa, tá? Eu não vou poder falar nesse vídeo as marcas, tá? Mas, enfim, lá no meu canal a gente pode, de repente, estar estabelecendo algum relacionamento e eu estar dizendo isso. Então, fica com essa tranquilidade aí. Existe fórmula infantil para criança vegetariana? Existe e pode ser dada desde o início, tá? Desde o início da amamentação. Ela é tão boa quanto a outra? Melhor. Por quê? Vou dar um exemplo, só um exemplo. Veio a mim uma criança que tinha uma intolerância muito grande, né, ao leite da vaca. Então essa criança não estava ganhando peso, ela estava anêmica, ela tinha refluxo por conta de toda essa questão. Então ela já tinha feito todas as
fórmulas infantis à base de leite de vaca, né? Que existem no mercado, inclusive fazendo uma fórmula pegando nessa fórmula que é disponível na rede, né? A fórmula de alto custo. O que eu fiz? Eu tirei e dei uma de arroz. Gente, essa criança começou a ganhar peso, não teve mais anemia, parou o refluxo, mudou, em um mês era outra criança. Então, o que é que o organismo da criança estava dizendo? Eu não posso com leite de vaca, né? Então, que é o que o organismo de muitas pessoas dizem. Então, se você for ver lá no meu canal, eu tenho dois vídeos sobre essa questão do cálcio, né? Sobre que uma grande parte da população, se não a maioria da população, não tem condições de digerir adequadamente o leite de vaca. Ah, mas antigamente a gente fazia. Antigamente não tinha opção, né? E o que as pessoas... hoje em dia a gente vive uma outra história. E hoje em dia o mundo está completamente diferente, né? Então as nossas mães, as nossas avós, elas não viveram a era que nós vivemos hoje. Era de agrotóxicos, era de transgênicos, era de modificações no glúten, de várias coisas, né? O leite que chega para as pessoas não é mais leite. Aquilo ali já foi modificado várias e várias vezes, ok? Então existe toda essa questão, tá bom? Então é uma questão bem complexa para você pensar. A criança que ela toma, né, se precisar tomar fórmula infantil, tomar uma que seja de vegetal, ela acaba tendo muito menos ites do que uma criança que se alimenta de leite de vaca, né? Rinite, faringite, sinusite, acaba gripando menos, acaba tendo menos anemia, é mais saudável, tá? Eu recomendo sempre, o custo da de arroz é um pouco maior do que a de soja, mas ao meu ver vale a pena. E se você estiver fazendo a de arroz, fazer essas suplementações que eu falei, continuar fazendo essas suplementações que eu falei, da B12, tá? Do óleo de linhaça, ok? Então seria isso uma das principais dúvidas que vocês podem ter com relação às fórmulas existentes no mercado. Nós já temos disponíveis essas fórmulas. Então, mesmo que a mãe não tenha conseguido alimentar, ela pode manter a sua criança vegetariana estrita desde que ela faça uso das fórmulas, tá? Leites, uma segunda dúvida. Leites vegetais caseiros, posso dar para o meu bebê? Não. Até ele ter isso não é muito definido, depende. Até 1 ano ou 2 anos de idade, na verdade, melhor, acima dos 2 anos de idade, você começar a dar esses caseiros, porque até lá, se a criança mama, ela vai ter que mamar, e se a criança toma fórmula, ficou na fórmula, ela vai ter que tomar a fórmula. Não é para fazer esses leites vegetais caseiros e nem comprar no supermercado aqueles leites normais. É fórmula infantil, tá certo? Outra coisa, então acho que seriam, e as oleaginosas, posso dar? O que seriam oleaginosas? Castanha do Pará, castanha de caju, isso pode, tá? Mas só que tem que fazer uma espécie de amassar bem, né? De deixar hidratando, né? Bater, né? Porque senão corre o risco de engasgar, tá? Isso aí tem que ser muito cuidado. E a semente da linhaça, a semente da chia, pode usar? Não. Por enquanto não, porque ocupa muito espaço no estômago, a criança, né? Não é legal não, tá? Essa suplementação com o óleo mesmo, tá bom, gente? Então, gente, eu acredito que vocês devam ter mais dúvidas. Antes de encerrar, né? Gostaria de dizer que a partir de 1 ano de idade a criança já está comendo as mesmas coisas que a família come, tá? Com 1 ano de idade. E a partir de 1 ano, mais ou menos, que ela vai começar a comer mais, tá? Mas nunca fique colocando muita pressão na criança e continue amamentando o máximo de tempo que você conseguir, certo? E não dê para a criança coisas industrializadas, refrigerante, isso tudo não precisa nem eu dizer, né, gente? Então, fazer o mais natural possível, tá certo? E as crianças vão se desenvolver bem, felizes, vão ficar bem nutridas, tá bom? Vocês têm apoio profissional que vocês certamente devem estar levando, tá certo? Então seria isso. Então vão lá no meu site, baixem o manual da Sociedade Vegetariana Brasileira quanto à introdução alimentar de bebês, tá? Então, e dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo lá no canal, inscrevam-se no canal, tá? O canal tem o meu nome, Amaranta Ribas, tá certo?
E vocês podem lá estar acompanhando e recebendo bastante conteúdo como esse que você está ouvindo aqui, ok? Um prazer falar com vocês. Eu estou às ordens e espero ver vocês nos próximos vídeos. Obrigada pela atenção. Até breve.